Oi, tudo bem? Depois disso, respondeu Deus a Jó em um redemoinho, e disse: Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Essas são as palavras de Deus em resposta a Jó. E o que estava acontecendo aqui? Nós sabemos que Jó era um homem justo, temente a Deus, sincero e que se desviava do mal. Mas mesmo Jó sendo justo, sincero, temente a Deus e desviando-se do mal, Deus permitiu que Jó fosse acometido por grande tribulação, por grande desgraça sobre a vida dele. Jó perdeu a sua família, Jó perdeu sua saúde, Jó perdeu seus bens. E por que aconteceu isso com Jó? Porque Deus permitiu que Jó servisse a ele, dando uma resposta para a humanidade toda. Ou seja, a humanidade pode ler o livro de Jó e entender que não é porque o justo é justo que ele não pode ser cometido de aflições, de infortúnios, que não é porque o ímpio é ímpio que vai acontecer coisas ruins com ele, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Assim como um ímpio sofre, um justo pode sofrer também. Pode acontecer coisas ruins com o justo, mas Deus está no meio de tudo isso com ele também. Então Deus permitiu que Jó servisse a ele, sendo um parâmetro para a humanidade aprender. E só que no meio de tudo isso, os amigos de Jó pecaram, porque começou a acusar Jó de ter pecado, falando: olha, você só está passando por tudo isso, você deve ter cometido alguma coisa, porque ninguém sofre sem causa. E Jó também, porque Jó acabou, como ele não tinha pecado, ele começou a querer se justificar a si mesmo. E justificando a si mesmo, ele quis insinuar que Deus não estava sendo justo com ele. Então Deus vem num redemoinho e começa a ensinar a Jó. E fala para ele: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E o que é escurecer o conselho? Escurecer o conselho é escurecer a sabedoria. É deturbar a sabedoria, deturbar a verdade. E muitas das vezes nós fazemos isso, você sabia? Uma vez, um escriba chegou até Jesus e perguntou para ele qual eram os mandamentos mais importantes que existiam. E Jesus respondeu: os mandamentos mais importantes é amar Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a si mesmo. E o escriba falou: muito bem, porque amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo é melhor do que fazer qualquer sacrifício para Deus. E Jesus, vendo que o escriba respondeu bem, Jesus falou para ele assim: você não está muito longe do reino dos céus. Jesus não estava falando de sabedoria para ele. Jesus estava falando de conceito. Ele estava falando assim: você não está muito longe dos conceitos de Deus, da sabedoria de Deus. Deus estabeleceu em todo o universo, não só aqui na Terra, mas em todo o universo, conceitos daquilo que é sabedoria, daquilo que é justo e daquilo que é verdade. Ou você está longe disso, ou você está perto disso. Então, muitas das vezes, a gente obscurecemos a sabedoria de Deus, deturbamos a sabedoria de Deus, com uma falsa sabedoria e com uma falsa verdade. E eu fico observando que muitas das vezes as pessoas que cometem mais erros são os teólogos, sabia disso? Porque os amigos de Jó tinham teologia. Jó tinha teologia. Olha como Jó respondeu a Deus: eu te conhecia só de teologia, só de te ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Nós, muitas das vezes, obscurecemos o conselho de Deus por não conhecer a Jesus Cristo. A gente conhece Bíblia, a gente conhece teologia, a gente conhece os estatutos da nossa igreja, o que pode, o que não pode, mas a gente não conhece a Jesus Cristo. Quando Oséias fala lá no capítulo 4, o meu povo perece por falta de conhecimento, muitas das vezes a gente acha que é conhecimento de Bíblia, é conhecimento de teologia. É preciso fazer teologia para conhecer a Deus. Não, é conhecimento de Deus. Porque conhecer a Bíblia nem sempre é conhecer a Deus.
Conhecer as Escrituras, é bom conhecer as Escrituras, mas nem sempre você ser bom de Escritura, bom de teologia, é conhecer a Deus. Eu sempre gosto de lembrar quando Jesus nasceu daqueles escribas que perguntaram, o Herodes perguntou para ele onde que Jesus ia nascer, o Messias vai nascer. Ah, vai nascer lá em Belém. Aí Herodes foi lá e matou todas aquelas crianças. Os caras eram bons de teologia. Mas Deus não falou com eles, Deus falou com os 3 reis magos. Então, muitas das vezes a gente conhece teologia, mas não conhecemos a Deus. Não conhecemos a Deus de verdade. Esses dias aconteceu uma situação, eu fiquei só observando. Um pastor, bem teólogo, aí bem conhecido aí das redes sociais, ele começou se levantou para falar da Jojo Todinho, daqui a pouco ele se levantou para falar da Priscila Alcântara e começou a citar o nome de pessoas. Aí daqui a pouco um outro pastor foi lá e pregando a palavra falou que mulher tinha que arrastejar para o seu marido. Aí foram perguntar para ele, ele falou, não, mas Deus está protegendo ele. Ele é um mestre. Pô, um grande teólogo, hein? Teólogo do pessoal aí, né? Mas como assim protegendo? Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, o pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Se você fala mal de Jojo Todinho de Alcântara, você tem que falar também desse pastor que errou também. Com Deus não tem corporação. Sabe esses profetas corporativos? Nós não podemos falar mal da nossa corporação. Então não fala mal de ninguém. Ou você denuncia todo o pecado, ou você fica calado. Mas você denuncia o erro dos de fora, dos de dentro, não? Você denuncia o ímpio, mas não denuncia o justo? Um bispo, um pastor presidente, ele tem que ser protegido, a ovelha não? Que Deus é esse que faz acepção de pessoas? Então essa pessoa é muito bom de teologia, mas não conhece nada de Deus. Se conhecesse, não falava isso, com palavras sem conhecimento, porque Deus não faz acepções de pessoas, nem para salvar, nem para repreender, nem para castigar e nem para abençoar. Então muitas das vezes a gente conhece muito teologia. Teologia é bom, que ela não situa. Não estou falando que teologia é má. Mas eu, por exemplo, nunca tive entusiasmo para fazer teologia. Eu já fiz teologia. Um pastor amigo meu me ajudou muito a fazer um curso, a concluir. Mas eu nunca tive entusiasmo porque eu vejo as pessoas fazendo teologia, elas vão voltar para a teologia, em vez de elas voltar melhor, elas continuam não batendo palma para Jesus, elas fazem teologia, mas continuam não batendo palma para Jesus. Elas vão lá fazer teologia, mas continuam falando que quem não devolve o dízimo, tem, o devorador e o migrador vai na casa delas. Então, fazer teologia não tem que nos melhorar. A gente tem que conhecer a Deus. Então isso só mostra que a gente só conhece, não conhecemos a Deus só pela Bíblia. A gente pode ficar situado acerca de alguma coisa, acerca de uma cultura, situado acerca de alguma situação ou outra. Mas conhecer a Deus é você invocar o nome do Senhor, é você se entregar a Deus de verdade como Ele é. É você ser ensinado pelo próprio Deus. Você vai nas Escrituras e chega até Jesus. Mas chegando até Jesus, é você e Jesus Cristo. Examinai as Escrituras, porque ela testifica de mim, ela é o caminho. Aí eu vou examinando e cheguei até Jesus, agora é Jesus Cristo. Eu tenho uma rodovia para me chegar até o Rio de Janeiro, essa rodovia eu uso ela, mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, é eu e o Rio de Janeiro. Muitas pessoas têm obscurecendo o conselho de Deus por não conhecer a Deus. Porque se você for comparar, por exemplo, Deus, que é Jesus Cristo ali, e você colocar, por exemplo, ali, usos e costumes em Jesus, não sobrevive. Pega qualquer tipo de usos e costumes e põe do lado de Jesus ali, para ver se ele fica de pé, os usos e costumes. Então, muitas coisas que a gente fazemos e que muitas das vezes a gente falamos não fica de pé,
do lado de Jesus Cristo, quando a gente comparamos com Jesus Cristo. Pega a mulher não pode ensinar e coloca do lado de Jesus Cristo para ver se sobrevive isso aí. Pega, se você não devolver o seu dízimo, o devorador vai entrar na sua casa e vai destruir tudo que você tem e coloca do lado de Jesus Cristo para ver se sobrevive. Pega a cobertura espiritual, que existe pessoa com uma casta melhor, e coloca do lado de Jesus para ver se sobrevive. Pega imagem de esculturas e coloca do lado de Jesus para ver se sobrevive, fica uma imagem de escultura de pé, para ver se parece com Jesus. Pega sinal da cruz e vai lá do lado de Jesus e vê se fica. Essas coisas não ficam. Porque o meu povo perece porque lhe falta conhecimento de Deus. Lhe falta conhecimento de Deus, não conhecimento de religião, não conhecimento de Bíblia. E Deus é um ser, foi um ser encarnado em Jesus Cristo. A Deus ninguém conhece, ninguém viu a Deus, mas o seu Filho fez a conhecer. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus Cristo. E Jesus não vai pregar uma coisa e viver outra. Jesus não vai ignorar uma coisa e julgar a pessoa por aquela coisa que ela mesma ignorou. Então, muitas das vezes, a gente obscurecemos o conselho de Deus. Muitas das vezes, a gente deturbamos a sabedoria. Porque conhecemos teologia. Vamos lá fazer teologia, vai lá. E volta lá, sendo incoerente. Volta lá pregando os usos e costumes. Volta lá das nossas teologias lá, ungindo o carro com óleo. Volta lá da nossa teologia lá e continuamos pagando 20, 15 mil para pregador cantar 2 horas e ainda deixamos os pobres da nossa igreja com dificuldade. Vamos lá fazer teologia e estamos pior. Então eu não sou contra a teologia é bom e tem que fazer, para não se situar é bom. Né? Como diz o ditado, é ruim sem ela, ruim com ela, pior sem ela. Mas Deus não é teologia. A gente precisa conhecer mais a Deus. E aprendendo sobre Deus a cada dia. Irmão, então você conhece a Deus? Você sabe quem Deus é? Eu sei quem Deus não é. Eu estou conhecendo a Deus a cada dia. Mas a cada dia eu vou sabendo não quem Deus é, mas quem Deus não é. Sei que Deus não tem religião. Sei que Deus não é religioso. Sei que Deus não é incoerente. Sei que Deus não é hipócrita. Sei que Deus não coa mosquitos e engole camelos. Sei que Deus não faz acepções de pessoas. Sei que Deus não faz barganha. Então eu não conheço a Deus, mas eu conheço aquilo que Ele não é. E cada dia eu vou conhecendo a Deus por aquilo que Ele não é. Mas a gente tem que parar de deturbar o conhecimento, de obscurecer a sabedoria. É essa palavra que eu quero deixar para você refletir hoje, meu irmão e minha irmã. A gente precisa conhecer mais a Jesus Cristo. E Jesus a gente se conhece entrando dentro do quarto com Ele, conversando com Ele. E pedindo para Ele, me ensina, Jesus. Pega as escrituras assim, Senhor, me ensina a Tua palavra. O que quer dizer esse versículo? Me ensina. Usa as ferramentas que nós temos. Os livros de teologia é bom. Essas coisas é boa. Mas isso não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é conhecer a Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo, como Ele tratou a vida, como Ele tratou a igreja, como Ele tratou a praia, como Ele tratou a política, como Ele tratou tudo. Aí você vai conhecer a Deus. Amém? Deus continue nos abençoando e tendo misericórdia de todos nós em Cristo Jesus.